Otumbá a todos, a bênção aos mais velhos, aos mais novos, saudando todas as nações, a Umbanda também, que a Umbanda é muito querida. Primeiramente eu quero agradecer, né, a Ofanirê de Logoneté, pelas águas de São Paulo. Nós tivemos um dia chuvoso, tá? Muito obrigada pelas palavras. Como vocês estão vendo, eu estou hoje falando de meu quarto, porque ainda não estou em condições de andar com perfeição. Mas, graças a Deus, estou ótima, me recuperando a cada dia pela cisão que fiz e sempre agradecendo ao Orixá, porque eu devo muito ao Orixá. A gente vai bater quase que sempre na mesma tecla, né? É muito triste. Ontem, quando eu vi a Folha de São Paulo, eu me entristeci, porque nós continuamos com problemas sérios, né, com relação à discriminação e vários outros em relação à cura gay e tudo que a gente tem lutado. Nessas águas de São Paulo houve uma chuva muito grande. Se não houvesse, com certeza, acho que o candomblé nunca estaria tão unido como estaria nesse dia. Nós estamos aprendendo, eu diria assim, as duras penas, né, por coisas que a gente nunca teve uma preocupação muito grande, porque a gente sempre se preocupou com a religião em si, né, com o orixá e com aquilo que nos compete, que é tentar cuidar de pessoas que precisam, coisas que competem à nossa religiosidade. Infelizmente, nós temos grandes casas, mas não podemos chamar as nossas casas de templo, né? Como muitos podem dizer, eu tenho um templo, o meu templo, eu louvo Deus, em meu templo eu louvo Jesus. Nós chamamos por nomes diferenciados. Nós chamamos de Olodumaré, Olorum, Deus, Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo. Eu não vejo em que isso muda o fator ou a fé. Eu acho que a fé que as pessoas possuem, nós também possuímos, e às vezes muito maiores. As religiões têm que se lembrar que no passado, e eu vou abordar esse assunto, porque dia 30 é dia dos bruxos, e eu com toda a honra sou uma bruxa, e vou ter honra disso até o fim dos meus dias, de pertencer ao candomblé e de ter nascido bruxa. Não aquela bruxa que no passado 2 ou 3 sacerdotes taxaram como cruéis, como praticantes de bruxarias, como pessoas que pegavam crianças e desapareciam, muito menos como certos filmes que se apresentam por aí. Na realidade, o bruxismo, ele foi a primeira religião do mundo. E o homem, nesta época, idolatrava a mulher. Por quê? Porque a mulher a menstruava e ele não entendia como uma pessoa a menstruava, sangrava, por assim dizer, não é? E não morria, já que eles viviam em guerras.
E também ela gerava vida. Ela gerava um outro ser. Nesta época, era o Deus Sol e a deusa Lua. Muito bem. Daí houve a evolução do tempo. Vamos chamar pela cultura de Big Bang, do que quiserem, não é? Mas a verdade é que o ser humano evoluiu. Uns disseram que nós viemos do macaco, outros disseram isso, mas a verdade é que até hoje não ficou provado nada. O ser humano evoluiu. Se formos adentrar a Bíblia, nós saberemos que antes Cristo se fazia oferenda de animais. Aliás, Deus pediu a Abraão que ofertasse seu próprio filho para provar a sua fé. O que nós fazemos é apenas devolver à terra o que é dela. Porque o animal sagrado, ele depois é servido para a comunidade carentes, hein, senhores? É que os senhores de grandes templos, os senhores de grandes igrejas, não sabem o que é isso. Porque tem alguns templos dos senhores que precisa ser pago para entrar. Como alguém que mal tem condição de sobreviver pode ter dinheiro para entrar num templo, para ser agraciado por Deus. Se você doar tanto, Deus te dará isso. Ora, senhores, falando de Deus ou falando de Jesus, eu acho que os senhores se esquecem que aos 12 anos de idade ele já pregava na sinagoga. E se esquecem que ele usou um chicote para espantar as pessoas que faziam de seu templo comércio. Não sei por que os senhores perseguem tanto a nossa religião. Mas os senhores já estão começando a nos dar o que pensar. Algum risco os senhores devem achar que correm com o nosso conhecimento. Mesmo porque já existiu tempo em que os templos dos senhores correram atrás de vários de nós para ser chamados de pais de Eguns, se é que os senhores se esquecem. Agora, a atitude da atualidade qual um homem, senhores, que dentro de um presídio não está desesperado? Os senhores adentram lá para amanhã cobrar deles o quê? Que eles agridam outras pessoas? Que eles invadam um lugar sagrado? Alegando que este lugar é do Satanás? Eu gostaria que pelo menos um dos senhores dissessem como é Satanás. Porque nós não o conhecemos.
Mas, pelo visto, os senhores os conhecem. Devem conhecê-lo bem, porque tudo é obra do Satanás. Não, senhores. É obra de um país mal administrado, onde não existe cultura e oportunidades. Se existir Satanás, eles fazem parte das grandes bancadas, das grandes fortunas. Os senhores invadem locais humildes, chega a ser uma covardia. Nossa, que grandiosidade é de vocês, não? É surpreendente isso. Fiz uma pergunta ontem e torno a fazê-la hoje. Existe a cura gay? Então por que vocês não curam os malfeitores que invadem nossas casas em nome dos senhores? Eu acho tudo isso degradante, triste mesmo. Nós não temos o direito de escolha, de termos liberdade num país que se declara democrático, onde impera a opressão, a covardia. E os senhores chamam isso de democrático. Sabem por que nós não estamos ricos, senhores? Não temos grandes templos? Porque nós herdamos um dom de Olodumaré, de Deus, que faz com que a gente o use com justiça. Nós até evitamos estar mencionando a toda hora o nome de Deus. Porque, se não me engano, dentro da religião, existem os 10 mandamentos, que o primeiro é amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é não tomar seu santo nome em vão. Senhores, os senhores dão aula bíblica? Os senhores deveriam dar aulas a vossas consciências. Por acaso, algum dos senhores já perguntaram se essas pessoas que estão sendo massacradas pelos senhores têm família, têm filhos? Que tipo de oportunidade ela teve e qual o mal que ela está praticando com o dom que ela tem? Eu não tenho medo dos senhores. Eu nunca tive medo da injustiça. Porque eu tenho uma frase, e eu acredito nela, senhores. Os senhores não são deuses. Os senhores não são eternos. Preste atenção. Semear, senhores, é a lei da vida. Mas colher, senhores, é obrigatório. Todos colhemos o que plantamos.
mais cedo ou mais tarde, os senhores também colherão. Ao meu povo que sempre me segue, o meu beijo, o meu carinho especial. E dizendo sempre que sejamos cada dia mais unidos na nossa luta. Agradeço a todos por toda a atenção que me desperta. Axé.